E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia, estou aqui para falar de um cara muito importante na história da filosofia, que é o Platão, né? Que foi o discípulo de Sócrates. Então vamos lá. Bom, nossos objetivos são conhecer o pensamento de Platão e seu conceito de mundo das ideias e entender a importância da filosofia platônica para a organização da sociedade ocidental. Por último, compreender as características do idealismo platônico. Então, lembre-se dessa palavra aí, idealismo. Vamos lá. Primeiro, você sabe o que são as fake news? Você já recebeu alguma notícia mentirosa? Você já repassou também alguma informação e depois se deu conta de que aquilo não condizia com a realidade? Primeiro, o que são fake news, né? Fake news é um termo em inglês usado para referir-se a falsas informações divulgadas em veículos de informação, principalmente os não tradicionais, não são tão confiáveis como as redes sociais. Essas informações são criadas por diversos motivos, seja para espalhar um boato, para reforçar uma forma de pensar ou até para disseminar o ódio. Por que a gente está falando de fake news também, né? O Platão, ele está falando assim, olha, uma das questões dele é sobre a verdade. O que é verdade? Quais são os limites da verdade? Como que a gente tem acesso à verdade? E quando a gente está falando de fake news, esse é um pensamento muito próximo, né? Hoje em dia, inclusive, sobre quando a gente recebe uma notícia, uma informação, a primeira coisa que a gente pode pensar, tá, isso é verdade? Né? Como que eu vou olhar para uma coisa que eu recebi, uma informação que eu recebi e saber se uma coisa é verdade ou não? Então, curioso, né, que essa discussão sobre o que é verdade ainda continua, assim, muito grande entre nós e pode conectar, então, o pensamento do Platão com o nosso. Vamos lá. O que é a verdade, né? Se coloca a pensar, como eu estava falando para vocês, hoje em dia está lá a figura do pensador, né? Uma questão tão próxima, tão contemporânea nossa. O discípulo do Sócrates, Platão, foi um dos principais filósofos gregos da Antiguidade Clássica. Veja que ele estava ali, ó, 347 a.C., é o ano da morte dele. A sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com os nossos sentidos é um mundo ilusório, um mundo confuso. O mundo das ideias é eterno e verdadeiro e pode ser conhecido pela razão. Nós já começamos a fazer uma distinção aí, né? Se eu falar assim para você, olhe para a parede que está aí no lugar de você estar, qual é a cor dela? Ah, você com certeza vai olhar e falar a cor, né? Ou então, qual é o gosto do suco de laranja? Né? Ou então, tá frio ou tá calor? Você percebe que esse tipo de conhecimento, que são conhecimentos, você adquiriu usando os seus sentidos. Ah, eu vi, eu escutei, eu senti, né? Eu experimentei. São experiências que geram conhecimentos. Mas tem outros tipos de conhecimentos, né? Conhecimentos racionais, intelectuais. Escuta, quanto é 2 vezes 2 dividido por 2? Né? Qual sentido você vai usar para responder isso? Nenhuma, professora, né? Usei a minha razão, minha intelectualidade, minha cachola aqui. Inclusive, às vezes, quando a gente tem questões difíceis, a gente quer fechar o olho, não, nem fala comigo, né? Eu quero me concentrar. Quando você está se concentrando num problema intelectual, você quer fora todos os estímulos dos sentidos, não é verdade? Então veja que há esses dois tipos de conhecimento. Conhecimento dos sentidos e o conhecimento da razão. O que o Platão está dizendo para a gente é que o conhecimento dos sentidos, ele é ilusório. Ele não pode dizer para mim o que é verdade. Por quê? Porque a gente se engana. Né? Eu escuto uma coisa ali que eu não escutei direito, eu vi uma coisa ali, achei que era uma coisa, mas na verdade era outra, né? Então eu não posso tirar deles o que é verdade. Somente a minha razão pode dizer o que é verdade. Então, questões que o Platão coloca pra gente, né? O que é verdade? Veja, só questões fáceis, hein? Qual é a relação entre a verdade e a realidade? Né? Só porque eu estou vendo uma coisa ali agora, real para mim, aquilo é uma verdade absoluta? Né? Se existe verdade, como conhecê-la? Como que eu vou conhecer a verdade? É através dos meus sentidos, através da razão, vou usar quais ferramentas eu vou usar? Os nossos sentidos podem ser enganosos, né? Eu estava falando para vocês, posso me enganar usando os sentidos?
E por fim, não menos importante, existe por um acaso verdade? Existe verdade? Para Platão existem então dois mundos, ou seja, a realidade está dividida em duas partes. Então a gente começa a falar aqui sobre o mundo das ideias do Platão, né? A teoria idealista do Platão. O mundo sensível é o mundo material, mediado pelas formas autônomas que encontramos na natureza, percebido pelos 5 sentidos. E o mundo das ideias é uma realidade inteligível, eu não posso aprender pelos meus sentidos, denominado de mundo ideal, ou seja, aproxima-se da ideia de perfeição de algo. O mundo das ideias de Platão também reúne ideias universais. Quando a gente alcança, quando a gente entende esse conceito, ideia, né, ele é universal. Se eu falo para você assim, pense num triângulo, pense num círculo, uma circunferência. Se eu tiver com 1 milhão de pessoas, essas 1 milhão de pessoas vão pensar no mesmo formato quando eu falar em triângulo, né? Agora, tem ideias que para a gente alcançar são um pouco mais difíceis do que as ideias da geometria, como por exemplo, pense em justiça. Faça essa descrição desse conceito. Aí é um pouco mais difícil, né? A gente precisa da filosofia para depurar esses conceitos e achar a ideia correta e universal sobre isso. Bom, então Platão divide as coisas entre mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível é aquele baseado nas sensações mais imediatas, mas é ilusório, enganoso, é passageiro, ele está no campo do que os gregos chamam de doxa. Doxa é a palavra para opinião. E o mundo inteligível é aquele baseado na razão e suas ideias perfeitas. As ideias são perfeitas, as ideias são universais, né? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, aquilo que é imutável, ele jamais muda. É o que os gregos vão chamar de episteme. Episteme a gente pode entender como ciência. É claro que na época do Platão não tinha esse termo ciência. A ciência é uma coisa moderna, né? Começa na modernidade. Mas episteme é o tipo de palavra que eles usam para um conhecimento mais correto, mais verificado. Bom, dito isso, vamos lá. O Platão também faz a distinção entre pensamento sensível e pensamento racional. Faz um textinho aí com exemplos desses dois tipos de conhecimento. Depois, faça um resumo explicando a teoria das ideias do Platão, né? Qual conhecimento é melhor, qual que é ilusório, ele se associa a quê, certo? Então vamos lá com você.
E aí, pessoal, vocês conseguiram fazer essa distinção, né, da teoria das ideias do Platão? A teoria das ideias do Platão é uma das coisas principais na história da filosofia. Então, ela tem que estar assim na ponta da língua, né? A gente tem que conhecê-la. Eu acho assim que é um pouco abstrato e tal, por isso que a prof vai, explica novamente, e coloquei aqui para vocês responderem para mim, né? Então, o Platão ele faz a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Sabe quando eu digo assim para vocês, vamos imaginar assim, né? Eu digo para vocês assim, imagine uma circunferência, né? Você com certeza imaginou a circunferência. E digo mais, às vezes a gente não forma a imagem na nossa cabeça, né, circunferência. Eu só sei o que é e pronto. É uma ideia abstrata que aparece na minha cabeça. É um conhecimento do meu intelecto racional. Eu sei o que é uma circunferência. Prof, pronto, acabou. E todo mundo que ouviu essa frase agora imaginou a mesma forma da circunferência, certo? Ela está nesse campo racional seu, o campo ideal. É uma ideia. Para o Platão, a ideia circunferência é uma ideia que é imutável, porque ela sempre será assim, né? É uma ideia eterna e é uma ideia perfeita, né? Então, assim, as ideias estão no campo do perfeito, porque estão no campo do racional. Então, quando eu estou pensando numa circunferência, eu penso num molde, vamos dizer assim, às vezes até a gente escuta essa, em vez de, assim, de teoria das ideias, a gente escuta assim, a teoria das formas. Eu até gosto de falar isso porque é como se fosse uma forma perfeita. A forma perfeita circunferência só existe na nossa razão, certo? Agora a prof vai falar assim, ok, então eu vou desenhar aqui uma circunferência para a gente ver como que é ela. Aí eu vou desenhar a circunferência, desenho muito mal, né? Fica assim, uma circunferência bem feia. Ela vai ser perfeita? Eu posso imaginar uma circunferência perfeita, mas na hora que eu vou desenhar, ela vai ser perfeita? Ela não vai, né? O que está aqui no mundo sensível, que eu fiz e que outras pessoas podem ver através da visão, é cópia. E a cópia, ela é imperfeita, né? Entre o ideal e o que está aqui no mundo dos sentidos, aí vai se perdendo a qualidade das coisas, né? E eu não consigo mais fazer essa transcrição perfeita, é cópia. E a cópia é sempre ruim, né? Vamos supor, vou usar um outro conceito aí do belo, né? Então, para o Platão, existe beleza aqui? Não, não existe, né? O que a gente tem aqui é cópias, inspirações da ideia perfeita do que é o belo, mas que ela só existe racionalmente. Ô professora, mas como assim? Eu vejo um monte de coisa aí, acho que é belo, mas por quê, né? A beleza é uma coisa que eu acho que eu presencio, que eu vejo. Bom, lembra que eu falei para vocês que as ideias são universais, as ideias são imutáveis? Então, se existisse aqui no mundo sensível, mundo qual a gente pode experimentar o belo, então universalmente nós iríamos concordar, aquilo é belo. Conseguimos fazer assim essa transcrição, essa transposição perfeita entre a ideia de belo que está racional e a cópia aqui no mundo sensível. Todo o mundo ia olhar e falar assim, isso é belo. Mas isso acontece? Não acontece, né? Porque a gente só tem cópias assim imperfeitas e elas são confusas. Certo, galera? Espero que vocês tenham aí conseguido responder, aprendido um pouco mais então sobre a teoria das ideias do Platão. Bom, para Platão, por meio do conhecimento, é possível transcender as ilusões do mundo material e acessar assim o mundo das ideias. E com isso, contemplar as ideias perfeitas, alcançando assim a felicidade. Então tem esse caráter aí, né? Eu tenho que usar da minha racionalidade para ultrapassar o senso comum, a doxa opinião, o mundo sensível, e aí ter acesso às ideias, né? Entrar nesse estado onde eu encontro a verdade, né? E encontrar a verdade também é encontrar a felicidade, porque a verdade para o Platão é associada ao que é ao bem, associada ao que é o bom, certo? Então tá aqui, né? O conhecimento é igual a bondade, igual eu falei para vocês, através do conhecimento eu conheço o que é bom, eu conheço o que é bem, sendo assim eu tenho acesso à felicidade. O Platão falou de diversas coisas, né? A gente pode fazer uma retrospectiva aqui dos textos dele para perceber
como que ele escreveu. Primeiro a gente tem os Diálogos da Juventude ou Socráticos, como aqui é a Apologia de Sócrates. Depois os Diálogos de Transição, como Gorgias. E depois os Diálogos da Maturidade, a República do Platão, que é também um livro conhecidíssimo, né, onde está o mito da caverna, e os Diálogos da Velhice, como Teeteto, que ele já está esquematizando questões mais profundas sobre o conhecimento. Bom, gente, vamos para outra atividade aqui, né? Não se assuste com a imagem aí, mas vai fazer tudo sentido no final, confia na prof. Para Platão, os nossos sentidos são fonte de erro e pode nos enganar. Algumas vezes isso pode ocorrer por conta das nossas propriedades fisiológicas, o nosso corpo nos engana. Vamos fazer uma experiência para testar essa teoria. Vamos ver se é verdade mesmo que nossos sentidos podem nos enganar. Olhe fixamente para o ponto branco na imagem ao lado, por 15 segundos. E em seguida, olhe para uma parede branca. Na sequência, você volta e escreve um texto descrevendo a experiência, né? Assim, e diga aos outros como foi, né? Então, essa atividade, ela quer perguntar o seguinte: será que de fato os nossos sentidos nos enganam? Porque é isso que diz o Platão, né? Ele fala assim, olha, não posso confiar nos meus sentidos, porque eles passam, assim, ideias enganosas e falsas para mim. Será que isso é verdade? Porque parece que a gente confia nos nossos sentidos, né? Oh, como que eu posso duvidar do que eu estou escutando, do que eu estou vendo? O que significa isso, né? Então faça essa atividade aí de olhar para essa imagem e depois escreva suas percepções e experiências. Agora é com você.
E aí, pessoal, o que vocês acharam, né? Veja que as ilusões de ótica, elas são divertidas e também falam um pouco pra gente como as nossas percepções pelos sentidos às vezes causam uma certa confusão entre nós, né? Ah, eu tô vendo aquilo mesmo, mas como que eu posso ver uma coisa de uma cor, depois ela muda de cor? Como que isso pode acontecer, né? A gente vê vários onde uma pessoa vê uma coisa de uma cor, um objeto de uma cor, outra pessoa vê de outro, né? Então é uma brincadeira aqui, mas para a gente perceber, começar a pensar que, de fato, o mundo dos sentidos, né? Eles podem passar algum tipo de informação trocada pra gente. Claro, não vai falar, nossa, professor, tudo que eu vivo é mentira e tal, eu não estou escutando, não estou vendo o que eu estou vendo, onde é que eu estou. Não é isso, não seja tão radical, né? Mas só entenda que existe ali alguma coisa a ser investigada, como fez o Platão, certo? Então vamos fazer nossa retomada. No pensamento de Platão, o mundo das ideias é eterno e verdadeiro, só pode ser conhecido pela razão. Para Platão, existem dois mundos, a dimensão sensível, que é o mundo material, e a dimensão inteligível, que é o mundo das ideias. Segundo Platão, se libertar dos erros dos sentidos e acessar o mundo das ideias, da verdade, né, dessa verdade intelectual, não só nos leva, né, à verdade, como também à felicidade. Certo, gente? Então, hoje a gente conversou um pouquinho sobre o Platão e sobre o mundo das ideias, que é essa teoria aí tão importante para a história da filosofia. Espero que vocês tenham aprendido muito e gostado da aula. Até mais!